iniciando aqui nossa aula de hoje, um pouco diferente com relação às aulas anteriores, vamos usar o software, que é a parte prática do curso, software Aspen Plus, mas vamos configurar um caso específico. Eu uso os compostos não convencionais, já muitos de vocês já conhecem, outros estão iniciando no Aspen, então é interessante conhecer como vocês podem fornecer um combustível, seja biomassa, seja carvão, seja resíduo sólido urbano, considerando a composição, né? Tá? Então, pessoal, vamos lá. Aqui, já vocês sabem isso aqui. Vamos iniciar a simulação. Uma simulação em branco, tá? Aqui o software está carregando. Então, pessoal, aí o que vocês sabem que inicialmente a gente sempre está fornecendo os compostos, né, nessa aula aqui. Então, vamos fornecer aqui alguns básicos, né? CO2, água, CO, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio. Acho que pronto. E vamos criar um na convencional aqui. O nome é fuel, tá? Combustível. Então, pessoal, aqui vocês podem ver que tem diferentes tipos de compostos, tá? Já os outros são convencionais, certo? Tem pessoas que trabalham carbono puro como sólido. É uma opção também, certo? Mas aí depois vocês têm que considerar na simulação, no setup da simulação, os tipos de compostos que vocês vão trabalhar, certo? Então, nesse caso aqui, vamos selecionar um não convencional, que nesse caso vai ser nosso combustível, tá? E, pessoal, aqui, aí já vocês sabem essa parte aqui, o assistente sempre ajuda, né? Então, vamos dar um net. No, pessoal, já depende do tipo... Oi, York. Oi, Lampa, pode falar. Boa noite. Qual é a diferença de considerar o carbono como um sólido e como um convencional? O que isso impacta na simulação? Então, já quando você tem carbono sólido, é quando você já vai trabalhar com processo de separação de sólidos, né? Por exemplo, muitas vezes, quando você trabalha com convencionais, o que você faz é quando você quer retirar, vamos falar assim, as cinzas ou elementos sólidos, né, compostos sólidos, aí você só usa um CEP, certo? Mas já quando você está trabalhando com sólidos, Lamba, o ciclone vai funcionar, entendeu? Aí você também pode triturar a partícula, né? Aí tem outros tipos de equipamentos, de blocos, aí que a gente vai ver daqui a pouco. Então, já quando você tem um sólido, como é o caso do carbono, né? Especialmente outros compostos como o carbonato de cálcio também são inseridos como sólidos aí no Aspen, são mais focados para processos que consideram blocos, né, para esse processo de trituração e depois no início, né, como pré-tratamento, e já depois na parte final já usam um ciclone, tá? Já como falei, quando você usa convencionais, aí você só pode usar um CEP, né? Daqui a pouco eu vou mostrar os equipamentos. Mas obrigado aí pela pergunta. Obrigado, eu que agradeço. Tá, show. Então, pessoal, aqui é o tipo de método que realmente é a equação, né, que é conhecida como equação termodinâmica, modelo termodinâmica. Geralmente, pessoal,
Depende da aplicação, tá? Por exemplo, o mais famoso é Penn Robinson. Porque lembrem-se, pessoal, que essas equações de estado têm uns valores, né? Umas correlações, as quais variam, né? Então, a Penn Robinson se ajusta muito aos processos químicos, sabem? Geralmente de origem fóssil, tipo assim, por exemplo, vocês sabem que aqui também a gente tem colunas de destilação, tem reatores. Então, nos processos termoquímicos e petroquímicos, geralmente a equação Penn Robinson se ajusta bem para esses processos. Mas já dependendo da aplicação, já vi trabalhos que trabalham com biomassa, com, acho que está aqui, Boltzmann Matias. Também a NTRL, aqui, né? Acho que passou, tá em cima aí. PRBM. Sim, sim, também tem esse aqui, com as modificações de Boston Matias. Isso. Então, já para a biomassa, já tem outros tipos de equações de estado, né? Aqui, como é um exemplo, pessoal, vamos trabalhar aqui com Penn Robinson, tá? E nesse, desculpa aí, intrometer de novo. Oi? E nesses aí, qual é que você acha que se enquadra muito melhor com biomassa? Esse Penn Robson e que tem a do Matias. Sim, Penn Robinson tem bom ajuste. Realmente, essa parte aqui, Lamba, é já você viu, dos parâmetros da equação, né? Realmente, eu já, de acordo com os trabalhos que eu li, eu já vi muitos com Boltzmann Matias, com Penn Robinson. Então, realmente, essas equações de estado são usadas para determinar algumas propriedades físicas, sabe? Então, a variação de uma para outra não é muita, mas um pessoal prefere Penn Robinson, outro Boltzmann Matias. Então, também eu acho que eu vi já trabalhos com NTRL. Então, já depende do autor, né? Mas é o que eu falei. Essas equações de estado são usadas para determinar parâmetros físicos, químicos aí do processo, e então a diferença não é muita, né? O que eu falei, já como são correlações, né, já sempre muda um pouquinho o valor, tá? Se eu puder contribuir também e ajudar, Claro. Às vezes depende muito do que você está trabalhando junto com a biomassa, se você está trabalhando com algum componente supercrítico, em qual faixa de pressão, de temperatura, se seus outros componentes são moléculas polares ou apolares, tudo isso pode ajudar a definir um pacote termodinâmico além da própria biomassa. Eu queria muito conhecer todos os pacotes de cabeça, mas eu não tenho essa proeza ainda. Se eu puder compartilhar um material que eu sempre uso, que faz um resumo desses pacotes e talvez ajude a entender um pouco melhor, é geralmente o que eu faço para sempre estar lembrando. Ah, claro, Emílio. Pode postar aí no Classroom, fica à vontade. Realmente, como são temperaturas supercríticas e pressões supercríticas, realmente são faixas de valores muito altos, entenderam? Aí, por exemplo, vocês sabem que são pressões já acima de 20 vares, são temperaturas acima também, ao mesmo tempo, de 300 graus Celsius. É difícil vocês acharem um processo real, né? Ou um processo que vocês estejam simulando com biomassa. Já se é gasificação supercrítica, aí é diferente, conforme Emílio falou, né? Porque já tem gasificação com fluidos supercríticos como dióxido de carbono, né? O CO2. Então, já aí a escolha da equação de estado é fundamental, né? Porque já vocês estão nesse limite. Eu queria contribuir também sobre o que eu falou, não me lembro o nome dele. Emílio? Uhum. Tá, então, assim, usar um modelo ou outro, acho que também depende das características do composto que você está usando, a substância, assim. Se a gente está usando biomassa, eu tenho que reconhecer
as características de los constituyentes que están en esa mistura. Provavelmente ele está mais constituído por compostos oxigenados, então eu aí tenho que me direcionar que tipo de modelo poderia modelar esse tipo de compostos oxigenados. Então depende muito do sistema, da substância. Assim, pelo menos uma coisa é ter alguns gases que podem ser modelados como gás ideal, e outros podem ser substâncias líquidas que apresentam polaridade. Então, dependendo disso, acho que depende da escolha, né, de um modelo ou outro. Só seria isso. Sim, obrigado aí, Catarina, também pela contribuição. Realmente, realmente, a principal é o carbono. Então, a Catarina também estava mencionando né? São misturas da água, depende do sistema, né? Sistemas binários, ternários, né? Já mais parte com a biomassa também a gente pode fazer essa análise, tá? Só que não é um composto químico, né? Igual um etanol, igual. Oi, York. Benzeno, né? Já tem uma fórmula empírica diferente. Então, é que o seu áudio está picotando muito. Eu não sei se é só para mim ou se para a galera tá ouvindo direito. Tá picotando por aqui também. Tá. Aqui é a internet aqui da Unicamp, né? Mas eu acho que o sinal tá bom, mas podem aí falar sempre que estiver picotando, que eu falo de novo. Obrigado aí, Ana. Agora melhorou, agora tá bom. Bom, pessoal, relembrando o que a Catarina falou, eu estava mais focado nessa parte de sistemas binários, ternários, né? Realmente a biomassa, o carvão e outros combustíveis que são usados em processos de conversão termoquímica são ricos em carbono, né? Mas já não é um composto químico como tal, né? Igual um benzeno, água, etanol, que aí vocês podem também fazer isso da simulação zero, né? Então, já para uma biomassa é difícil já vocês fazerem essa análise, tá? Mas mesmo assim, também dependendo da composição, já também vocês podem fazer uma escolha. Já vocês viram, aí todos contribuíram um pouco, a Catarina, o Emílio, eu vi que Arthur também mencionou no chat um documento, então, já para vocês selecionarem o tipo de equação de estado, já depende muito. Eu já falei também da gasificação supercrítica, né, que existe, mas depende de muitas coisas, né, mas realmente, já vocês observando essas informações da literatura, né, porque realmente aí também já uma equação específica, já vocês podem, já vendo um artigo, por exemplo, que vocês estão lendo, aí vocês podem pesquisar a equação de estado, que aparece aí a faixa de temperaturas e de pressões, né? Como eu falei, já para processos com biomassa, são temperaturas não tão altas, né? E pressões tão altas, igual a um processo supercrítico, mas também é importante considerar todas essas variáveis. Obrigado aí, Catarina, Emílio, também Arthur. Aí, pessoal, tem o Classroom, né? Aí vocês podem botar as informações à vontade, tá? Também obrigado, Ana, pelo aviso. Então, pessoal, já ir voltando aqui na simulação... Pessoal, só interromper mais um pouco sobre essa discussão. No caso, então, se eu entendi direito, o processo de conversão, no caso, se for uma pirólise, se for uma gasificação, se for outro tipo de processo, vai também influenciar na escolha da propriedade termodinâmica, do pacote termodinâmico? Também. Né? Porque, por exemplo, Gustavo, boa pergunta. Já você sabe que a pirólise tem uma faixa menor que a gasificação, né? Aí a pirólise, que eu acho que você trabalha em pirólise, né? Aí vai até 500 graus Celsius, geralmente, né? Então, uma faixa entre
300 e 500 graus Celsius. Já a gasificação, você pode obter até 1000, 1100, 1200, né? Combustão em temperaturas altas. Então, já geralmente, todas essas equações, se vocês vão trabalhar, se vocês só vão escolher a equação de estado baseado na temperatura e na pressão, todas podem cumprir a função, né? Porque são pressões e temperaturas não tão altas, né? Não estão no limite supercrítico. Mas sim, também é uma opção, porque já dependendo da faixa de operação do reator, né? Já quando é um processo de pirólise ou gasificação, já vocês sabem que as condições operacionais são diferentes. Beleza? Ok, pessoal, obrigado. Nada. Tá, pessoal. Aqui, então, a gente chega a um ponto importante. Aqui, vocês podem dar uma olhada no manual do Aspen. Como tempo limitado, realmente, como são... Eu já falei, eu acho que em umas inícios das aulas, a gasificação, pessoal, iniciou com carvão, né? Vou fazer um resumo aí. Durante a Segunda Guerra Mundial foi usado também, através de Fischer-Tropsch, aí os carros podiam... Tinha um gasificador na parte... da parte de trás do carro, né? Então, aí tinha um pequeno gasificador, produzia o combustível, na verdade, diesel ou gasolina, através de Fischer-Tropsch, e era tudo baseado em carvão, tá? Então, por que eu falo isso? Porque aqui vocês não vão achar um modelo de entalpia para biomassa, né? Que o foco é nosso curso. Então, aí vocês podem pegar carvão, tá? Considerando que a maioria dos processos termoquímicos iniciaram com carvão, né? Já depois, conforme o aquecimento global foi afetando a nossa vida, aí foram sendo usadas biomassas, outros tipos de resíduos também, né? Industriais e também resíduos sólidos urbanos. Aqui, pessoal, esses códigos aqui, basicamente para selecionar... Bom, entropia, densidade e carvão, tá? Carvão. Então, pessoal, esses códigos aqui, vocês também podem dar uma olhada aqui no manual do Aspen, tá? Mas vamos deixar um para a gente só fornecer proximate, ultimate e também de enxofre, né? Realmente, enxofre, pessoal, a gente não trabalha esse tipo de análise, tá? Então, a gente pode considerar o mesmo teor de enxofre no análise elementar, aí no análise de enxofre, tá bom? Mas, inclusive, já vocês viram que biomassas não tem quase, geralmente, né, que eu saiba, não tem quase teor de enxofre, é bem limitado, também de nitrogênio também bem pouco. Então, vamos trabalhar desse jeito assim, tá? Aí no manual do Aspen, aí vocês podem dar uma lida com relação aos códigos, tá? Mas esses códigos aqui é para fornecer só essas análises aqui, beleza? Então, aí a gente já, aqui na parte inicial das propriedades, já foram definidas todas, né? Então, aí já vocês sabem que a gente vai no flowsheet, né? E pronto. Pessoal, até esse ponto, a gente já selecionou os compostos, né? A gente já sabe que é convencional, dióxido de carbono, hidrogênio, nitrogênio, né? E o fio é o não convencional. Então, pessoal, antes de vocês se iniciarem, é importante aqui entrar nessa etapa, né? Olhem que aqui vocês só estão tendo convencional. Se vocês vão criar uma corrente mássica, aí vocês não vão ter como fornecer esse combustível que criaram, né? Ou que vocês, na verdade, querem fornecer no seu processo. Então, pessoal, aqui estão diferentes opções. Aqui, por exemplo, Mixed, né, que realmente é o convencional, e NC não convencional. Aqui, o Lama perguntou da sólido. Então, geralmente, pessoal, olha que aqui não considera, por exemplo, a distribuição de partícula. Tem outros que consideram. Estão vendo? Então, esse sólido também, já da opção, se vocês pegarem só 6 sólidos, não vai considerar a distribuição de partícula, tá? Que vocês sabem que isso também é importante nos processos de gasificação. Então, vamos pegar aqui essa opção aqui. No entanto, essa aqui serve, né? Mas
vamos pegar essa aqui para que vocês saibam que, já dependendo do que vocês escolherem lá no início, né, do tipo de composto, aí é necessário selecionar aqui, tá bom? Aqui o título, né, da simulação, né, vamos botar prova. Tá, não é obrigatório, tá, pessoal? Aí já vocês viram que é opcional. E aqui o tipo de unidades, né, o sistema de unidade. Vamos deixar esse aqui, tá? Geométrico. Então, vamos aqui no flowsheet, né? E vamos criar aqui uma corrente 1, né? Uma corrente mássica. Vocês viram aqui, também tem corrente de trabalho, na verdade energéticas, né? Que são de calor ou de trabalho. Ô, York, só uma dúvida aqui. Essa aba que está aberta, tá aqui, mais flowsheet, eu cheguei a deparar com uma situação que eu acabei fechando ela. Não consegui achar onde é que ativo ela. Qual? Flowsheet? Isso. Quando ele, tipo, se você fechar ela... Então, eu estava aqui em setup, né? Isso. Então, eu só forneci aqui. Exato, mas tem lá uma botão X aí que fecha ela. Então, né? aqui, deixa eu ver aqui, que tem uma opção em View, eu acho, né? Flowsheet. Se você fechar essa janela aqui, Isso. pode abrir aqui de novo, tá? Ah, beleza. Era isso. Tem uma vez que eu fiquei... Quase que eu surtei. Graças a Deus não tinha salvado, eu tinha... Deu certo aí? Desligar. Deu. Tá, show. Então, pessoal, aqui na corrente 1, a gente vai fornecer esse não convencional, tá? E vamos botar aqui uma vazão máxima de 10, né? Quilograma-hora. É um exemplo, né? Inclusive, eu também tenho que botar aqui, porque senão já vocês viram que não aparece essa opção aqui. Já observaram? Inclusive, já depois vocês podem apagar aqui, se quiserem. Então, vamos botar aqui as condições. 25 graus Celsius, um bar, umas condições convencionais. Então, é preferível aqui, pessoal, para vocês não confundirem aqui, deixar, então, em termos de fração. Tá? Fração máxima 1, né? Porque às vezes vocês podem ter dois não convencionais, né? Pode ser uma mistura de dois combustíveis. Então, melhor deixar desse jeito aqui. Aqui a base muda dependendo se vocês vão pegar outro tipo de evasão, né? Mas aí vamos trabalhar com máxima, tá? Já vocês têm essa opção aqui. Então, vamos fornecer aqui a composição. Aqui eu vou chutar. Lembre-se que eu falei que é base seca. Então, aqui é 8, né? Mas a soma dessas três aqui, né? Dessas três linhas, deve ser igual a 100, tá? Então, vamos chutar aqui, cara. O teor de voláteis é 70, 25 e 5. Se por acaso aqui não soma 100, aí vai dar um erro. Tá? Ultimate, então, aí vocês têm que considerar o teor de cinzas que botaram aqui, tá? Esse aqui corresponde a carbono fixo, como eu falei, voláteis e cinzas, tá? Aqui umidade, né? Então, eu já falei que esses três aqui tem que somar 100, beleza? Então, vamos aqui, 8, tem o mesmo valor que a gente tinha aí no Proximate. Então, aqui, pessoal, aqui se tem que somar 100, né? Então, vamos considerar aqui um teor de 60, 20 de oxigênio. Então, a gente tem 88, 7 e 5, né? Aí, os outros não é necessário vocês preencherem, não. Aí já deu 100, né? Então, o que eu falei, aqui vocês podem botar 0, que ele conta, inclusive não é necessário preencher todos, não. Então, já vocês viram, pessoal, que aqui já ficou em azul, então já foram todas as informações inseridas, né?
Então, vamos fazer um exemplo aqui rápido, né? Um reator de Gibbs, que é o que vocês estão trabalhando aí nessa última semana. Então, a gente fornece aqui a nossa corrente 1. Aqui a gente tem outra corrente, que é a corrente 2, que a gente pode considerar aqui. Vamos considerar uma convencional aqui, então. 25 graus Celsius, um bar. Massicou também, então 10 kg/h. E uma fração molar, né? Vamos fornecer ar, então. Pessoal, aqui com vírgula, tá? No entanto, seja em software americano, o separador decimal é vírgula, tá bom? Então, a gente já tem isso aqui. E um produto, né? Então, aqui vamos no reator, vamos um caso bem rápido, né? Então, estamos trabalhando a mesma pressão, então 1 bar. E vamos botar aqui 500 graus Celsius. Então, pessoal, já vocês viram que já nosso flowsheet já ficou já completamente com todas as especificações, né? Então, é só net ou round, tanto faz. Aí, de qualquer jeito, ele vai perguntar e a gente bota OK. Pronto. Aí já vocês sabem aqui que podem dar uma olhada nos resultados aqui, né? Das correntes, né? Aqui ele faz o cálculo, né? Da entalpia, da densidade, de acordo a essa estado que vocês consideraram, né? Aqui, pessoal, tem todas as propriedades, inclusive em vazão molar, né? Aqui vocês podem também adicionar propriedades diferentes, tá? O que vocês quiserem. Também CP, né? CV, mole fraction, inclusive. Mole fraction. Mole fraction, né? Aqui apareceram, né? Então, pessoal, é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida antes de iniciar aí a parte teórica aí da aula de hoje. Algum comentário também? É legal aí que vocês que possam interagir também, que sempre estão contribuindo. Aí tem pessoal de diferentes áreas, então sempre é bom, né? O que me deixa mais limitado, professor, é entender aqueles pacotes quando a gente define a biomassa, sabe? Sim. Como que eu posso dizer? Quando a gente seleciona aquela questão do carvão que você estava falando, lembra? Sim. Aquela, para mim, é a parte mais limitante, assim, e mais complicadinho de ver pelo manual. Mas, enfim, acho que é a parte mais chatinha. Aí quando você fala de pegar Isso, né? Essa parte, esses pacotes, esses números. Sim. Certo. Aí, o que eu falei, eu já vi trabalhos, Emílio, 711. Então, mas já você viu que você não precisa de muita coisa, né? Então, e muitos dos trabalhos estão baseados em carvão mesmo, entendeu? Já como é biomassa, vocês viram que não tem um negócio específico de biomassa. Lembrem-se que o Aspen foi mais focado no setor petroquímico, né? Então, meio que seguindo essa linha, né, da troca aos poucos de carvão por biomassa, H-Coal e D-Coal é a melhor opção, né? Eu já li muito trabalho que faz isso, não tentei outras coisas, né? Porque realmente, inclusive eu tentei uma vez e não deu certo, né? Mas
Aí seria bom também dar uma lida no manual, né? Realmente valeria a pena mesmo. Mais alguém? Professor, Oi. eu fiquei em dúvida em questão da biomassa, no caso. O ASPER, então, ele não trabalha com outros tipos de biomassa, no caso, você teve que utilizar o carvão. Para determinar a densidade e entalpia, sim, do sólido não convencional. Bom, do composto não convencional. Ah, entendi. Beleza. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui essa parte teórica. Aí, tem uma dúvida? Ao final, a gente vai conversar sobre isso, sobre a simulação dessa semana, da simulação do reator de equilíbrio. Aí, no final, a gente conversa sobre isso nos últimos 10 minutos, tá? Pessoal, se estiver picotando o áudio, alguma coisa, aí vocês falam, tá? Igual agora há pouco. Pessoal, hoje vamos conversar já o último tipo de biocombustível que vamos analisar nessa aula, né? De combustível de primeira geração, né? Falando. Vamos conversar hoje sobre bioetanol, tá? Bioetanol produzido através da rota convencional. Já a gente conversou sobre biogás, sobre biodiesel. Foram aulas bem interessantes. Aqui o pessoal interagiu muito. Então, vamos continuar aqui. Mas, inicialmente, sempre é bom falar sobre o etanol, né? Já muitos de vocês conhecem a molécula do etanol. É uma substância orgânica, tá? A qual está constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio. Geralmente, pessoal, a gente pode achar em muitos livros de química, inclusive os reagentes químicos, quando a gente compra, com a fórmula molecular C2H5OH. Muitas vezes também, uma maneira alternativa, né, é C2H6O. Também eu já vi em alguns lugares. Então, pessoal, os álcoois são substâncias neutras, tá? E, dado que são compostos formados por carbono e hidrogênio, eles são derivados de hidrocarbonetos, né? Então, já dependendo do tipo de álcool, pode ter um maior número de carbono, né? De hidrogênio, mas também pode ter mais um grupo hidroxilo, tá? Ou hidroxilas, também é conhecido esse grupo funcional. Então, acho que aqui já vocês conhecem, aqui o pessoal do Brasil, mas tem pessoal de outros países que é oportuno mencionar que diferentes misturas de gasolina e etanol são usadas em veículos, tá? Que o motor foi fabricado para funcionar com gasolina. Porém, é necessário algumas modificações nesse motor, pois as propriedades do álcool, né, sendo álcool e etanol como combustível, é diferente das propriedades químicas da gasolina. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco dessas propriedades. Sim, Iago, motores flat. Também aqui no Brasil tem carros que funcionam só com etanol, né? Então, aqui o pessoal do Brasil já está mais acostumado com esse tipo de motores, né? Então, pessoal, o que eu falava, olhem que a gasolina, que tem uma fórmula molecular C7H16, tem um peso molecular, evidentemente, diferente ao etanol, né? Vamos comparar essas duas colunas aqui, né? Evidentemente, um peso molecular maior pelo número de carbonos, evidentemente. E olhem que a densidade é parecida. No entanto, a gasolina tem uma faixa de ebulição diferente, né? Porque, no entanto, a gasolina tem essa possível fórmula, varia muito, né? Então, aí eles colocam essa faixa aqui. Evidentemente, a gasolina tem uma densidade energética, ou seja, um poder calorífico inferior maior, né, ao etanol.
E a dsergia, já falando em termos termodinâmicos, também da gasolina é maior, tá? Então, são dois combustíveis usados em carros, mas que têm propriedades muito diferentes. Por causa disso, é necessário fazer as modificações nos motores que já foram fabricados para trabalhar só com gasolina, né? Vamos falar das desvantagens, né? Já vocês viram na tabela que o poder calorífico é menor, portanto, o etanol vai ter uma maior taxa, né, de consumo específico. Porém, o etanol tem uma tonagem mais alta, né? Assim, esse álcool pode ser usado em motores com maiores taxas de compressão, né? Que evidentemente vão levar a um aumento de potência. Já falando a nível nacional, né, no Brasil, a Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural, no ano 2005, através da Resolução 36, estabeleceu um teor máximo permissível de enxofre no álcool hidratado, o qual corresponde a 4 partes por milhão, tá? Já vocês viram que sempre o teor de enxofre é uma limitante. Já nas aulas anteriores a gente também viu esse problema, né, por falar assim, ou realmente essa restrição já com o biogás e com o biodiesel, tá? Porque, pessoal, através desses compostos de enxofres, né, os sulfatados, são gerados muitos poluentes baseados na fórmula de COX, né? Então, é por isso que a gente já sempre vê muita legislação com relação ao teor de enxofre. Pessoal, a gente vai falar da rota convencional. No entanto, vocês sabem que esse curso está focado em biomassa e a gente também pode ter bioetanol, tá? Através de alguns resíduos, né? Ou seja, biomassas. Antes da gente apresentar os diferentes tipos de matéria-prima, alguém tem alguma dúvida? Ou algum comentário? Então, vamos lá. Pessoal, para a obtenção de bioetanol, a gente pode encontrar 3 grandes grupos, né? Que são os compostos açucarados, amiláceos e celulósicos, né? Aqui, pessoal, a gente pode ter mostos e sucos de diferentes frutas, né? Como matéria-prima para produzir bioetanol. Aqui no segundo grupo, né? A gente pode encontrar cereais, como milho, cevada, malte, trigo, etc, etc, etc. Mas também a gente pode usar tubérculos, né? Igual batata doce, raiz de girassol. E as celulósicas, né? Aqui entram biomassas, né? Também a madeira, o bagaço de cana, evidentemente, que é o convencional, resíduos de palha, resíduos de milho e por aí vai. Então, já a gente viu, pessoal, que o bioetanol, a gente não tem só bioetanol através de cana, né, que é a rota convencional. A gente tem, vamos falar assim, uma grande quantidade de matérias-primas ou de possíveis matérias-primas para produzir esse biocombustível. Pessoal, vamos focar agora no caso da utilização de cultivos ricos em amidos, né? Como é o caso do milho. Aí, para você obter bioetanol, tem que considerar as diferentes etapas. Inicialmente, a moagem, né, dos grãos. Posteriormente, a liquefação do milho, né, com vapor e a amilase. Tem uma faixa de temperatura entre 90 e 120 graus Celsius. O número 3 corresponde à sacarificação, né, do macerado com glucoamilase a 60 graus Celsius. Fermentação dos açúcares com levaduras. Número 5, destilação do fermentado para a produção do etanol cru. Aí vocês veem uma porcentagem de 45% volume. Ainda não é o etanol puro, né? Que é o objetivo da produção, né? Usando essa matéria-prima. Posteriormente, uma retificação até a obtenção do álcool a 1,96%. Pessoal,
Aí, nesse ponto 6, são usadas colunas de destilação. Aqui no 5, colunas de destilação e no 6, colunas de retificação. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, tá? E, finalmente, a desidratação, para obter o bioetanol ou etanol com maior grau de pureza, né? Que é 99,5%, tá? Se a gente considerar cana-açúcar, né, que é uma das rotas mais famosas, a gente tem as seguintes etapas: lavagem da cana, extração do caldo através da moagem ou difusão, tratamento do caldo misto, fermentação, né, que a gente vai conversar sobre esse processo aqui, que é muito importante, né, destilação e desidratação. Esses últimos dois são os mesmos últimos dois processos do caso também do milho, tá? Então, a gente já viu algumas mudanças aqui, né, pessoal? Já para duas matérias-primas, a gente já tem dois processos diferentes, né? E, portanto, os equipamentos envolvidos são diferentes, né? Os tipos de reatores, de colunas de destilação, etc., tá? Aqui vou mostrar uma representação esquemática já para os diferentes tipos de matérias-primas, né? Aí, se a gente classificar, essas, evidentemente, é uma figura bem completa. Se a gente classificar os estágios, a gente pode falar que, inicialmente, a gente seleciona a matéria-prima. Depois, a tecnologia de colheita, né? A conversão da matéria-prima em açúcar, né? O calor do processo fundamental, né? Conversão de açúcar para etanol e os coprodutos. A gente já também, daqui a pouco, vai conversar um pouquinho sobre esses coprodutos ou subprodutos, né? Aqui já vocês viram que uma parte fundamental do processo está alocado na parte de fermentação e de destilação. Pessoal, antes de iniciar com a fermentação, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Pode botar no chat, pode falar no microfone. Beleza. Professor, então, é uma duvidazinha. No caso dos produtos finais, como os bioplásticos, vai depender da composição do tipo de matéria-prima que você usa? Não vai ser toda que você vai ter o bioplástico como um coproduto? Aqui você fala? Isso. Então, aí você viu que realmente o foco é você controlar a produção de etanol, né? Evidentemente, sempre vai ter alguns coprodutos. Aí, no caso desses bioplásticos, conforme você falou, depende muito da composição, ou seja, da matéria-prima que você usa e as quantidades, né? Evidentemente, você sabe que estão baseados em balanços, em conservação de energia e de massa, né? Então, aí já esse plástico pode surgir através da quantidade também e da composição da matéria-prima, tá? Mas não é um foco do processo de produção de etanol. Então, meio que você não controla, eu quero produzir X quantidade de bioplásticos. É um coproduto, o qual pode ser reaproveitado, sim, tá? Mas que não é o foco principal. Mas, então, a taxa de geração depende, principalmente, da composição e do tipo de matéria-prima, beleza? Show. Entendi, valeu. Nada. Então, vamos iniciar aqui com a fermentação, a qual basicamente consiste na conversão da glicose em etanol pela ação de micro-organismos, né? Essa transformação ou conversão ocorre através de uma sequência de muitas reações, né? Mas a gente pode expressar esse monte de reações através de uma reação global, né? Que é a seguinte. A fórmula aqui, que já vocês conhecem, né? Açúcar mais levadura produz esse camarada aqui, mais calor, mais levadura, tá? Então, pessoal,
essa aqui já vocês sabem que é a molécula de etanol, né, que é o principal produto, mas já vocês viram que também está sendo produzido CO2, calor, levadura, né? Então, daqui a pouco a gente vai focar mais nos produtos e nos coprodutos da fermentação. De acordo à reação do slide anterior, a gente pode afirmar, se considerando que fosse ideal, né, o balanço máximo, que através do uso de 100 kg de glicose, você pode ter 51,1 kg de etanol e 48,9 de dióxido de carbono. No entanto, já nas práticas industriais, né, o rendimento real do etanol é menor que o valor teórico, né? Ou seja, desse 51% que a gente viu. Por quê? Porque já entre os 5% e 10% da glicose é usado por micro-organismos. Vocês lembram que eles requerem de alimento, né? E eles usam essa glucose, né, para produzir novas células e também para outros produtos do metabolismo. Então, aqui, pessoal, a gente tem um processo de conversão que também está trabalhando com vida, né? Está trabalhando com micro-organismos. Então, não é linear. Já vocês viram que não corre igual a uma temperatura, uma pressão, já estão micro-organismos envolvidos. Então, já esses valores podem variar, né? Vamos focar agora na levadura. O objetivo principal da levadura é metabolizar anaerobicamente o açúcar e gerar energia em forma de composto químico ATP, né? Esse ATP vai ser empregado na realização de diversos processos, como absorção, excreção e também em processos de biossíntese, né? Os quais são necessários para a vida, crescimento e multiplicação desses micro-organismos, né? Com relação ao etanol e ao CO2, eles são produtos da excreção, né? No entanto, os produtos da excreção, né, a gente já também passado, né, eu disse, a gente também tinha glicerol, eles podem ser oxidados metabolicamente, gerando mais ATP, mas só em condições aereose, tá? A gente não pode observar uma molécula aqui, tá? A qual corresponde a um processo de fermentação convencional, onde a gente pode observar que as moléculas envolvidas são complexas, né? A gente pode ver aqui um ciclo, né? um composto cíclico. Então, aqui a estrutura a estrutura é bem ligada, porque tem enlaces duplos aqui, tá? Que essa molécula é difícil, né? Igual aqui, a gente pode evidenciar enlaces duplos, tá? Então, vamos já focar um pouco nas diferentes etapas do processo de fermentação, né? Inicialmente, a gente vai quebrar uma molécula de glicose, tá? Gerando ácido pirúvico, tá? Aí a gente tem também duas moléculas de água, né? E o íon hidróxido, tá? Esse ácido aqui é convertido em acetaldeído e dióxido de carbono, tá? Subsequentemente, o acetaldeído é reduzido a etanol. E a gente pode observar essas reações aqui que eu mencionei, né? Essas duas reações aqui, tá? No seguinte slide. Então, o ácido é convertido aqui nessa molécula, tá? Que corresponde ao acetaldeído, como mencionei, certo? E já depois, esse acetaldeído gera etanol, certo? Pessoal, é oportuno mencionar que as levaduras vão contribuir para que essas duas reações ocorram, né? Apenas se o oxigênio estiver excluído do ambiente.
Caso contrário, a levadura vai oxidar o piruvato, né? O ácido, né? Que a gente já mencionou aqui, completamente em dióxido de carbono e água, né? Então, pessoal, aqui a gente pode ver uma representação esquemática dessas reações, né? Como inicialmente a glicose é transformada em piruvato, depois esse mesmo é convertido em acetaldeído e finalmente é obtido o etanol. Isso aqui já vocês viram que é cíclico, né? De qualquer jeito, né? Esses reagentes aqui, que ao mesmo tempo são produtos, estão envolvidos durante a formação do etanol, tá? Pessoal, eu sempre acho interessante conversar um pouco da história, né? Já vocês viram com o caso da gasificação, que eu mencionei um pouco esse fato histórico, né, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar na história, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos. O Arthur. Pode falar, Arthur. Não, então, se você quisesse simular essa etapa de fermentação no Aspen, normalmente é utilizado o modelo estequiométrico, né, como você falou. Só Sim. que a fermentação é um processo embatelado. Teria como... Olha, tem dois tipos pode ser batelada ou não. Você Não. sabe que pode ser contínuo ou descontínuo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Geralmente embatelada, igual você falou. Embatelada. Aí no Aspen, eu nunca usei, mas tem um modelo embatelada. Você já usou alguma vez para tentar fazer a simulação desse processo? Então, já você viu que eu não trabalho muito com processos de conversão bioquímica, né? Uhum. Realmente, eu não sei. Eu sei que existe, tá? Mas seria interessante, talvez, você dar uma olhada e, inclusive, no final da aula, talvez amanhã muito rápido, né? Na aula da quinta, você poderia, no final, falar um pouquinho sobre isso, se você quiser, né? Já que essa é a sua praia e que a gente já está conversando um pouquinho aqui de fermentação, porque eu não sei, Arthur, aí seria falar besteira, entendeu? Eu foco mais em conversão termoquímica mesmo. Entendi. Tá legal. Tudo bem. Obrigado, Aí, professor. se você quiser apresentar no final, uns 10 minutinhos, alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Não, tudo bem. Tá legal. Obrigado. O Emílio falou uma coisa interessante aqui, do Super Pro, que já é focado já em processos de fermentação. Não sei se você conhece, Arthur. Conheço não, não conhecia não. Porque o que normalmente eu faço para poder... Eu faço a simulação em regime permanente, né? Eu faço embatelada. Só que eu calculo os fermentadores, né? As dornas por fora, considerando o ciclo de batelada. Normalmente eu faço isso. Aí eu queria saber se, pelo Aspen, seria uma forma mais fácil de calcular essas dornas, né? Porque você pode usar depois a Economic Analyze, né? A PEA, para poder conseguir as dimensões dos equipamentos, né? E tudo mais. Aí eu queria saber se seria algo mais oportuno fazer dessa forma ou calcular por fora, como eu já faço, né? Aí essa é a minha dúvida. Olha, realmente eu vi pouco trabalho de conversão bioquímica. Já você viu que esse software está mais focado em outros tipos de processo, até de destilação e tal. Talvez a parte de destilação aí pode ser muito útil, né? Mas já você viu que é mais processos químicos, petroquímicos, de conversão termoquímica mesmo. Aí não saberia te falar, mas poderia tentar e seria também interessante aqui a galera aprender também. Não, tudo bem. Legal. Valeu. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Então, pessoal, já focando um pouco na história, os primeiros reportes do uso das levaduras foram quando os egípcios iniciaram a elaboração de bebidas como vinho e também do pão fermentado, né? Já vocês sabem que tem também outro tipo de fermentações, né? Inclusive para o processo de fabricação de leite também, né? Então, aí, esse conhecimento que os egípcios adquiriram, eles também compartilhavam com outros povos da região, né? Então,
meio que o álcool, né, estava unindo diferentes culturas, né. Aí, na figura, a gente pode evidenciar, né, as levaduras já no vinho, né, essas são fotos já bem com uma alta resolução, e também como é a forma das levaduras no microscópio, né. Posteriormente, civilizações que moravam na França, na Itália, na Espanha, focaram muito na utilização de levaduras, né, para a produção de vinhos, considerando, tá, que as condições climáticas favoreciam o cultivo das uvas. Já vocês sabem que a Itália tem uma grande tradição de fabricação de vinho, França também, mas já vocês viram que é a condição climática. Já a gente já está evidenciando que, por exemplo, para ser, são outros países que a gente vai ver daqui a pouco. Já para as cervejas, né, ou seja, para o cultivo de cevada, que é a matéria-prima, já países como a Alemanha, que vocês sabem que tem muitos tipos de cerveja, Inglaterra, Países Baixos e os países escandinavos, já focaram mais na produção de cerveja, considerando as condições climáticas, né, favoráveis para o crescimento da cevada, tá? Já vamos focar um pouco mais já em outros tipos de álcool, já como é o caso do rum e da cachaça, os quais estão baseados já na cana-açúcar, né? Já é para aproveitar mesmo esse tipo de cultura, né? Porque a cana realmente envolve muita coisa. Então, pessoal, já vocês viram que dependendo da região, né? Já nos países europeus já focaram mais em vinho, cerveja, no entanto, já na América Latina já a gente está falando de faz muitos séculos, tá? Mas já agora na América Latina, Chile é um país que tem uma grande cultura de vinho, que também tem muita cultura já para produzir vinho, inclusive no Brasil, já mais no sul, né? Rio Grande do Sul também, já com cervejas, já tem muitos países que fabricam cervejas baseadas em cevada, tá? Então, já com a cana-açúcar, aqui no Brasil, é produzida cachaça, em Cuba, rum, na Colômbia também, tá? Então, já vocês viram que, dependendo do tipo de condições climáticas, o cultivo ou cultura pode ser beneficiada, né? Já falando de nível científico, né? A primeira pessoa que realmente viu uma célula de levadura foi Antoine van Leeuwenhoek, que foi um holandês que, através de um microscópio, ele conseguiu ver a célula de levadura. Foi o primeiro que reportou, né, uma levadura. Tá? No entanto, não em processos de fermentação. Ele só viu, ele estava estudando as levaduras e conseguiu enxergar através do microscópio. Já posteriormente, Antoine Lavoisier afirmou que existe um balanço entre as quantidades de produtos de fermentação e de açúcar fermentado. A gente já viu que, conforme foram passando os anos, já os processos de fermentação já estavam sendo mais analisados, mais estudados, né? Já em 1818, o Christian Escherbel expressou que a fermentação não era uma reação simples, né? Senão que estava relacionada com a vida de micro-organismos. No momento ele falou de plantas, mas realmente ele estava se referindo a micro-organismos. Já posteriormente, Charles Latour, na França, e Theodor Schossmann e Friedrich Kutzwin, na Alemanha, observaram a presença, evidentemente, já numa época que a ciência já estava evoluindo mais, tá? Eles conseguiram observar a presença de micro-organismos no sedimento das cubas de fermentação e concluíram que a fermentação era a atividade do crescimento de micro-organismos, né?
E já finalmente foi Louis Pasteur, né, que focou mais no estudo de cerveja e de vinho, que mostrou que a presença de micro-organismos era fundamental no processo de fermentação. Inclusive, ele fala um ditado, né, que não tem vida sem fermentação. Então, os processos de fermentação, já como são conhecidos hoje em dia, são baseados muito nos estudos de Pasteur, né? Inclusive, o processo é conhecido como pasteurização, né? Então, Pasteur foi um cientista que contribuiu muito no estudo dos micro-organismos no processo de fermentação, como eles devem ser controlados, né? Já posteriormente, Eduard Buchner, que foi um cientista alemão, ele observou o extrato de levadura, como ele conseguiu observar, na verdade, como o extrato de levadura mantém a capacidade de fermentar os açúcares no etanol, tá? Ele chamou a presença de enzimas, de enzimases, né? E por esse estudo, ele conseguiu ganhar o prêmio Nobel, tá? Já no ano 2003, Ian Horsley, que é um britânico, ele conseguiu descrever o processo de produção de cerveja e da fermentação, né? Então, pessoal, já vocês viram que foram necessários quase 200 anos para entender como funcionava realmente o processo de fermentação, né? E já vocês viram a importância dos micro-organismos, né? Vamos falar agora do crescimento das levaduras durante o processo de fermentação, tá? Acho que muitos de vocês já conhecem, o pessoal que trabalha na parte de fermentação, um gráfico, né, que mostra as diferentes fases do crescimento das levaduras, né? Inicialmente, realmente é o pessoal que trabalha com bioprocessos, né? É meio que um processo intrínseco, né? Já para muitos deles. Então, inicialmente a gente inicia pela fase de adaptação, no qual o número de células é basicamente constante, né? E é caracterizado por ser uma etapa de adaptação, né? Então, nessa fase, as levaduras podem variar em função de linhagem de levadura, tá? Da idade do cultivo antes de ser transferido para o meio e da composição dos meios de cultivo anterior novo, né? A composição dos meios, basicamente. Posteriormente, a gente tem a fase de aceleração, a qual se caracteriza por apresentar um aumento gradual da velocidade de multiplicação celular. Já nesse ponto, as células já estão reagindo, né? Estão se multiplicando, tá? A fase 3, que é a fase exponencial, onde cada célula se divide em intervalos constantes de tempo, produzindo um aumento exponencial de número de células, né? É um crescimento muito grande, tá? Essa etapa pode ser caracterizada por o aumento exponencial do número de células, como já foi mencionado, e pelo metabolismo celular intenso. Então, grande quantidade dos produtos de excreção, né, estão relacionados ao aumento na temperatura, tá? E a outros fatores que alteram a composição do meio. A duração da fase exponencial é controlada pela composição, tá? E pelo estado físico do meio. E depende, principalmente, do número de células por unidade de volume e também pelo acúmulo de metabólitos e de produtos finais. Já falando um pouco da quantidade de inóculo, tá? Ele não influencia no tempo de geração da fase exponencial, mas retarda a fase de multiplicação celular. Então, já a gente pode identificar vários parâmetros nessa fase exponencial, né? Essa fase exponencial realmente é a que tem mais reportes na literatura, se não me engano. Então, ela está bem estudada mesmo. Já posteriormente, acontece a fase estacionária, onde, em função do esgotamento dos nutrientes
a acumulação de produtos tóxicos no meio, a taxa de crescimento é mais lenta. E, consequentemente, o número de células pode permanecer quase constante, né, por um período determinado de tempo. Tá? Não é um tempo muito grande, mas é um tempo considerável. Já a fase de declínio, ou morte, aí o número de células diminui de modo exponencial, a etapa 3, e também pode apresentar um acúmulo adicional de produtos metabólicos inflamatórios, né? Já de algumas células que estejam ainda presentes no meio. Então, essa era a figura que eu ia mencionar, tá? Essas são gráficas, né, das diferentes etapas da fermentação, e aí mostra como é o crescimento, né? Evidentemente, na etapa 3, aqui o número de células aumentou demais. Aí já, o que eu falei, um ponto ele se mantém constante e já depois ocorre a morte celular, tá? Pessoal, antes de continuar com os subprodutos do processo de fermentação, alguém quer falar alguma coisa? Beleza, então vamos continuar aqui. Aí na figura a gente pode ver a Pasteur, né, no laboratório. Realmente ele foi que fundamentou os processos de fermentação. Pessoal, eu já mencionei anteriormente que entre 5 e 10% do açúcar metabolizado pela levadura está relacionado ou pode gerar alguns produtos secundários, né, na fermentação. E, portanto, a gente não tem um rendimento 100% de etanol, tá? Já Pasteur reportou isso, tá? Ele evidenciou que é impossível obter um rendimento de 100% de etanol. Já mencionei que pela presença dos micro-organismos, né? Pela vida que está presente no processo. Então, já em condições industriais, a gente pode considerar diferentes fatores que afetam as levaduras, entre os quais estão fatores químicos, físicos, microbiológicos, tá? Geralmente, a nível industrial, a gente tem rendimentos de 90% de etanol, tá? O qual indica que 10% do açúcar processado para a formação de outros produtos é obtida, tá? Esses 10% já que não é controlado, tá? Aí ele vai contribuir para a formação de novos subprodutos, né? Assim, a gente considerando em conjunto o etanol e o CO2, o metabolismo anaeróbico dos micro-organismos, né, permite a formação e a excreção de glicerol, de ácidos orgânicos, a gente já mencionou eles aqui, né, o acético, o pirúvico, o álcool superiores também, acetaldeído, acetona, né? Além de outros compostos, tá? Mas já a gente viu que já, inclusive, aqui nesses subprodutos, a gente já pode encontrar muitos compostos químicos, né? Evidentemente, em uma proporção baixa, tá? Então, a sequência de reações enzimáticas, né, para produzir ATP e as rotas metabólicas alternativas elas propiciam, né, a formação de materiais necessários para a formação de biomassa, tá? Então, a gente já está entrando aqui um pouco, né, no escopo do nosso curso, que realmente diversas reações podem contribuir aos compostos da biomassa, desculpe. Já vocês sabem que a biomassa é um material ou uma matéria-prima muito complexa. A gente já viu nas primeiras aulas como é a composição da biomassa, né? Não focando só no análise elementar, né? Senão como é a composição da lignina, da celulose, dos extrativos, né? E que realmente são análises, pessoal, que requerem de muito tempo, sabem? Essa análise aí dos extrativos, do teor de lignina, de celulose, né? Então, porque realmente são
compostos muito complexos, né? Agora vamos falar um pouco, né, dos processos de fermentação. Aí o Arthur já mencionou um, que é o processo descontínuo ou embatelada, ou também temos outra opção que é contínuo. Aqui a gente pode ver, né, um pouco como é um processo contínuo, né, o qual contém várias etapas. Vou correr aqui, tá, pessoal? Enquanto aqui as etapas são separadas, né? Então, vamos conversar um pouquinho inicialmente sobre os processos embatelada, né? O objetivo desses aí é produzir, evidentemente, né, o etanol, né? Mas aí, nesse caso, o produto fermentar é colocado na dorma, tá? Na dorna, e aí, junto aos micro-organismos presentes, né, eles contribuem para a formação do produto desejado. Então, pessoal, já depois de um certo tempo de fermentação, aí, quando já não é observado mais sinais de atividades dos micro-organismos da dorma, o mosto é retirado do reator, tá? O mosto fermentado. Pessoal, os processos descontínuos apresentam muitas vantagens, né? Porque já vocês viram que são os mais usados a nível experimental, tipo a nível acadêmico, nível industrial. E entre as outras vantagens, a gente pode destacar menores riscos de contaminação e grande flexibilidade de operação. No entanto, para a gente obter um bom rendimento nesses processos descontínuos, é necessário alimentar, né, ou realmente optimizar esses processos, né, usar outras variáveis, tá? O processo embatelado também possui rendimentos mais elevados, porque ele consegue manter uma concentração de substrato mais elevada ao longo da fase de alimentação, tá? Então, essas são as principais vantagens do processo embatelado. Tá? Agora, conversando sobre os processos de fermentação contínua, a gente pode mencionar que eles são caracterizados pela alimentação contínua de matéria-prima, tá? Já tem uma vazão já fixada, tá? E o volume de reação é mantido constante através da retirada contínua do mosto fermentado. Já vocês viram que esse processo já tem umas vazões já especificadas, no entanto, no processo descontínuo não ocorre desse jeito, tá? Os processos contínuos apresentam algumas vantagens quando são comparados com os processos descontínuos ou embatelada. Por exemplo, maior produtividade, facilidade para automatizar, né? Evidentemente, para sistemas de controle, né? Os quais são fundamentais para automatizar esses processos, e também eles têm um menor tempo de fermentação, tá? E também tem algumas desvantagens, né? Os processos contínuos. Maior dificuldade no tratamento de infecções, né? E de mutações genéticas espontâneas, que vocês sabem que já quando a gente está falando de micro-organismos, isso pode acontecer. No entanto, a fermentação contínua tem potencial de recirculação de vinhaça, tá? Essa estratégia é adotada como uma maneira para garantir sustentabilidade ambiental na produção de etanol, né? Ou seja, tem menores impactos ambientais, né? Falando de um jeito. Assim, pessoal, tem problemas também na fermentação, evidentemente, né? Dependendo do nível de contaminação bacteriana, né, a gente pode encontrar problemas tais como aumento da floculação, redução da viabilidade das levaduras, também redução da massa do fermento, tá? E a formação de produtos indesejáveis, né? Esses produtos podem consumir sacarose e outros nutrientes presentes no mostos, né? Esses nutrientes são fundamentais para os micro-organismos, pessoal.
Então, também podem ocorrer outros problemas operacionais, como altos níveis de espuma, né? O qual pode afetar o rendimento do processo. Pessoal, níveis elevados de contaminação podem provocar inconvenientes tais como dificuldade de centrifugação. Lembre-se que é necessário bombas centrífugas no processo. Aumento do uso de ácido no tratamento do fermento, ou seja, maiores custos associados no processo. Geralmente é usado ácido sulfúrico, tá? Aumento no tempo de fermentação e elevação da quantidade de açúcares não fermentados ao final do processo, que realmente esse é um problema, né? Porque realmente o que a gente está querendo é realmente que esses açúcares sejam consumidos aí, que sejam convertidas durante o processo, né? Também a gente pode mencionar que pode-se produzir uma redução no teor do álcool, né? Aí esse teor pode ser reduzido em aproximadamente 4%. Isso implica uma necessidade de suspensão do processo de fermentação, esvaziamento do conteúdo das dornas e uma nova recirculação, né? E, evidentemente, isso também representa uns custos adicionais no processo de fermentação. Já falando dos maiores prejuízos que podem ser ocasionados pela contaminação bacteriana, a gente pode encontrar degradação da sacarosa e formação dos ácidos lático e acético. Esses aí ocasionam perda de açúcar e intoxicação das levaduras, né? Pessoal, outro problema que também ocorre pela presença de bactérias contaminantes é a redução da velocidade de fermentação, né? E também o entupimento das tubulações e bicos das centrífugas e o aumento do fundo da dorna. Então, pessoal, a gente já pode evidenciar que muitos desses problemas estão associados a levaduras, né, a presença dos micro-organismos. Então, isso também já, evidentemente, leva a aumentos, né, dos custos operacionais, tá? Pessoal, vamos falar agora sobre as tecnologias que são usadas. Antes, é importante mencionar que alguns parâmetros devem ser considerados durante a seleção dos processos de fermentação, destilação e desidratação. Cada um desses processos, a gente já está definindo a fermentação, mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre destilação e desidratação. Então, os parâmetros que devem ser considerados para a produção de etanol são consumo de energia, e, evidentemente, isso está associado ao consumo de energia elétrica e também de vapor aí no processo. Os custos de investimento, né? Também a produtividade. É importante a gente considerar, né? Antes de projetar um sistema de fermentação. Os custos de manutenção, né? A disponibilidade de água, porque já vocês viram que é requerido muita água aí nos processos. A disposição da vinhaça, já falando da rota convencional do etanol. Também o rendimento do etanol, tá? E os custos operacionais, né, que já também estão associados aos custos de mantenimento. Também a robustez. Por quê, pessoal? Porque, como a gente tem presença de bactérias, levaduras, então a gente tem que ter um bom controle de temperatura, né? Nos casos dos processos de destilação e de desidratação, quanto maior a robustez, menor é a sensibilidade com relação à excrustação, né? Então, a gente já tem que considerar também a robustez, né? E também o risco na aplicação, tá? Já vocês viram que tem micro-organismos, tem bactérias. Então, a gente tem que ter uma boa asepsia nesses processos, né? Porque isso também, além que pode afetar o processo, também pode afetar a saúde humana, também, né? Pessoal, vamos definir 7 tecnologias de fermentação, tá? A gente vai definir com essas siglas aqui,
tá? De F1 até F7, onde quase todos são contínuos, a exceção do F2, tá? Que é uma batelhada. Aqui a gente considera as levaduras, ou se não tem, não tem levaduras floculantes. Se contém recirculação das vinhaças, que a gente já viu que é uma tendência, tá? Se também contém recirculação das levaduras, tá? E se a gente contém processos de levaduras imobilizadas, tá? Então, vamos definir cada uma dessas aqui, tá? Mas antes disso, eu quero falar alguma coisa. Então, pessoal, vamos aproveitar um pouco mais o tempo, então, e a gente vai conversar sobre, né, ao qual é uma fermentação contínua com levaduras não floculantes, né? Então, esse processo tem sido usado nos últimos anos ampliamente, né? Por quê? Porque tem uma vantagem de produtividade frente à fermentação por batelhada para plantas de produção de etanol altas, né? Essas que tem aí. Tá, vou repetir a tabela aqui, então. A gente vai definir 7 diferentes tecnologias de fermentação. Quase todas são fermentação contínua, só uma aqui que é por batelhada. Ao mesmo tempo, a gente vai analisar se considera levaduras floculantes ou se não tem levaduras floculantes, ou seja, que é necessário o uso de centrífugas. Também a gente vai analisar se contém a recirculação de vinhaças, que é uma das tendências que a gente já viu que estão sendo implementadas, e se também conta com recirculação das levaduras, ou, ao contrário, se as levaduras são imobilizadas. Tá? Vamos iniciar, então, com a configuração 1, a qual é uma fermentação contínua com levaduras não floculantes e com a recirculação de levaduras separadas por centrifugação. Tá? Então, comparado com todas as variantes, essa opção que possui um menor investimento, tá? É altamente produtiva, inclusive tem uma maior produtividade quando se compara com a fermentação provatada, né? E que, bom, realmente é um processo convencional, né? E realmente possui algumas centrífugas. Então, esse é o esquema da tecnologia F1, tá? O que eu falei, aqui para o tratamento é necessário quantidade de água e de ácido sulfúrico, né? Aqui eu mostro alimentado, né? E como é contínuo, a gente já pode ver diferentes bioreatores em série, né? Aqui é o tanque de armazenamento. E aqui a gente contém a centrífuga, né? Ocorre aqui o processo de destilação, tá? A gente daqui a pouco vai conversar sobre a destilação. Então, já o esquema de fermentação de mosto mais difundido na indústria, né, de cana-açúcar é o processo F2, tá? O qual é um processo por batelhada com levaduras não floculantes e com recirculação das mesmas através de centrífugas, né? Aí, pessoal, nesse processo F2, a gente pode considerar 3 rotas. A rota clássica, a rota Melle-Benoit e a rota por alimentação incrementada. A rota clássica inicia pela adição conjunta de uma fonte de carbono. Pode ser caldo de cana, melaços, né? E o cultivo da levadura para a obtenção de etanol. A rota Melle-Benoit é diferente da rota clássica porque parte do concentrado de levaduras e é tratada com ácido sulfúrico para generar sua atividade biológica, né? E isso pode levar a que seja usada como cultivo em uma nova fermentação. E a terceira rota, pessoal, parte de uma fonte de carbono, a qual é limitada, tá? É uma porcentagem de 20% do total.
E essa fonte é incrementada em função da velocidade de fermentação e da concentração de etanol. Aqui a gente pode observar que realmente o processo é contínuo, é por batelada, tá? Então, no entanto, a gente tem vários bioreatores, né? O processo é por batelada mesmo, tá? Olhem que a vazão é separada em 4 partes, né? Com relação à configuração 3, essa configuração pode ser definida como uma fermentação contínua, com levaduras floculantes e com recirculação de levaduras através de decantadores, né? O Iago, ele mencionou a aula passada um pouco, né, dos processos de decantação, né, que realmente é um processo de separação, tá? Então, pessoal, já comparando com a configuração F1 e F2, a configuração F3 é de baixo custo, tá? Tem uma boa produtividade e baixo consumo de potência, tá? Ele não possui centrífugas, mas não apresenta custos de pressões mais baixos, né? Comparado com as outras 2 configurações. Então, pessoal, aqui a representação esquemática, tá? Da configuração F3. Realmente a gente aqui nesse caso aqui tem um tanque de cimentação, né? Já vocês viram que o processo é bem diferente e a gente conta com a circulação de levaduras em etanol, tá? Eu estou vendo aqui agora que eu falei novamente. Onde você falou, Maurino? Tá. Não, aí eu falei basicamente que a gente tem a mesma representação esquemática, só que aqui já vocês estão vendo que a gente conta com um tanque de sedimentação. Beleza? Então, aí já falei um pouquinho sobre a configuração 4, tá? Não tem recirculação das levaduras porque essas ficam imobilizadas no bioreator. Então, o mosto atravessa um leito de levaduras enquanto a sacarose é convertida em etanol, tá? Então, vocês podem observar aqui, pessoal, que a fermentação, já a configuração F4 de fermentação é diferente, tá? É contínua, tá? Mas aí as levaduras são imobilizadas, tá bom? A configuração F5 é similar à configuração F1, só que conta com a recirculação da vinhaça, tá? O qual favorece porque realmente leva a uma baixa demanda de água, tá? Então, pessoal, as principais desvantagens, né, desse processo F5 são a diminuição da robustez e no rendimento, como consequência da alta pressão osmática, tá? Então, aí a gente pode evidenciar que agora a gente conta com a recirculação da vinhaça, tá? Continua com os tanques de tratamento, é um processo contínuo, tem vários bioreatores, tá? E também conta com centrífugas, certo? Já a configuração 6 é um pouco similar à F5 e também é recirculada a vinhaça, tá? No entanto, essa F6 não possui centrífugas. Então, o problema de intensa fluctuação do sistema F5 deve ser a alta concentração de sais, tá? Pois a recirculação da vinhaça leva também a uma operação, né, de
levaduras floculantes, tá? Assim, o F6 é um processo que deve apresentar baixa robustez, pois também pode ser operado com alto risco de infecção ou com tratamento de antibióticos e também possui baixos rendimentos, tá? E também uma grande dificuldade para alcançar teores maiores de 7 ou 8% em volume no vinho, tá? Vamos mencionar então um pouquinho as vantagens, tá? Que estão em termos de disposição da vinhaça e da demanda de água, além da baixa potência que é requerida para o processo, certo? Aí a gente pode observar aqui a apresentação esquemática da configuração F6, certo? Finalmente, a configuração F7, a qual é similar à F1, mas não conta com recirculação de levaduras. Então, pessoal, o rendimento desse processo na produção de etanol é menor quando é comparado com a configuração F1, mas essa configuração tem menos custos operacionais, tá? Pois não é requerido o tratamento das levaduras e não requer ácido sulfúrico para o ajuste do pH, tá? Do meio. Aqui é a representação esquemática da configuração F7. Pessoal, vamos mencionar um pouco sobre o futuro da fermentação. É evidente que a utilização de novos micro-organismos vão permitir maiores rendimentos na conversão da glicose ou das açúcares em etanol. E também deseja-se que esses novos tipos de micro-organismos sejam mais resistentes às condições às quais é operado, as condições que são operados os bioreatores, né? Então, algumas tendências estão sendo analisadas, tá? Com relação ao futuro da fermentação. Modificações genéticas nas levaduras, otimização das matérias-primas e otimização das condições do processo, tá? Pessoal, vamos iniciar aqui destilação. É oportuno mencionar que também o Aspen conta com uma boa biblioteca de colunas de destilação. Vou mostrar aqui um pouquinho. No final eu mostro, tá? Que eu estou aqui nos slides. Então, pessoal, alguém quer falar alguma coisa antes de iniciar a destilação? Bom, vamos lá. A destilação, então, pode ser definida como uma operação unitária de separação, a qual está baseada nas diferenças das volatilidades dos compostos presentes nas misturas. Vocês sabem que, geralmente, aí nas colunas de destilação, a gente tem duas fases, inclusive nas duas fases aí, um composto pode ser mais volátil que o outro, né? Então, já dependendo dessa volatilidade, ou seja, do ponto de ebulição, aí uma coluna pode ser mais útil, ou uma configuração de uma coluna pode ser mais útil, tá? Então, pessoal, aí no processo de destilação é aproveitada cada substância química, tá? E aí é criado um gradiente de temperatura no interior da coluna de destilação, tá? Adicionando calor no fundo mediante um reboiler, tá? E resfriando as correntes no topo da coluna. Então, pessoal, já vocês viram que dentro da coluna de destilação, né, a gente tem mecanismos de transferência de calor e de massa, porque tem gradientes de temperaturas envolvidos, né? Já conversando um pouco sobre o ponto de vista cinético, a transferência de massa é limitada pelas resistências convectivas de cada lado da interface líquido-vapor, tá? Já vocês viram que a gente está trabalhando com duas fases, geralmente. Então, a gente já viu que a transferência de massa é limitada, tá? Dependendo
das resistências convectivas presentes no meio. Outros processos de separação que existem podem ser considerados solventes inertes ou meios intermediários que requerem regeneração. Portanto, a destilação tem um grande potencial, pois tem altas taxas de transferência de calor ao se comparar com esses processos de separação com solventes e também um baixo custo de capital. Extração por solventes, pessoal, é um processo muito caro, tá? Porque são requeridos produtos químicos que realmente são não convencionais, que são caros, né? Já conversando um pouco sobre o ponto de vista termodinâmico, a gente pode mencionar que a eficiência termodinâmica de um sistema de destilação é cerca de 10%, né? É baixa, né? Então, essa aqui pode ser aumentada se condensadores e evaporadores forem utilizados, né? Já mencionando a separabilidade de uma substância, essa pode depender da solução a destilar, das condições de operação e de outras restrições, né? Já dentro das propriedades da substância, a gente pode mencionar o número de componentes ou produtos que devem ser separados, a quantidade ou fração mássica de cada componente na substância, tá? Propriedades físicas, ponto de ebulição, que eu mencionei, solubilidade, volatilidade relativa e tensão superficial, propriedades químicas, tá? Reatividade, é importante mencionar nesse ponto, e existência ou não de pontos de equilíbrio fases, azeótropos. A gente já viu na simulação zero, né, sistemas ternários e tal, e a gente, através dessa ferramenta do Aspen, a gente também pode analisar se um equilíbrio de fases pode conter azeótropos, tá? Então, desculpem, um sistema binário ternário pode conter azeótropos, né? Então, já falando um pouco das condições operacionais, essas podem ser definidas por o perfil da temperatura nos pratos da coluna, né? Pessoal, a nível industrial tem colunas de destilação, colunas de destilação que tem tem diferentes quantidades de pratos, né? Podem ser 20, 30, até 50. Eu já li alguns trabalhos, tá? Então, as condições de operação já dependem do perfil da temperatura nos pratos da coluna, da etapa de alimentação da substância e da relação de refluxo, que é uma variável muito importante, né? Também do material de fabricação da coluna, da temperatura de alimentação da substância, da pressão da operação da coluna, do perfil da temperatura dos pratos e ao longo do corpo da coluna e da definição do componente principal, tá? E do componente principal liviano e pesado, tá? Porque já são dois tipos de componentes, né? Já vocês viram que os componentes saem pelo topo da coluna e pelo fundo também, tá? Pessoal, tem restrições também, tá? Tem restrições, não sei se a internet falei um pouco aí, me fala. Já tem restrições no tamanho da coluna, restrições de temperatura, de pressão e também das misturas azeotrópicas. Pessoal, o que eu falei, aqui esse foi um print de uma simulação que eu estava fazendo aqui no computador da Unicamp, tá? Então, vocês podem ver que tem 51 etapas ou pratos, aí o tipo de condensador, o tipo de reboiler, né? As fases aí presentes, que são geralmente líquido-vapor, tá? Aqui tem a relação de refluxo que eu mencionei, que também é outra variável, a taxa de destilado também. Então, pessoal, realmente simular colunas de destilação no Aspen não é tão simples igual a reatores, tá? E aqui, pessoal, a gente pode evidenciar já uma representação esquemática com o reboiler e também com o condensador, né? Aí uma coluna de alimentação. Já falando dos tipos de operação, né?
a destilação pode ser classificada em destilação baixa, que é aquela onde a alimentação líquida é evaporada até se obter uma concentração desejada. A destilação contínua, na qual a solução a destilar é alimentada e os produtos são extraídos continuamente, tá? A destilação flash, a qual é um tipo de destilação contínua que opera com uma única unidade separativa. E também a gente tem destilação reativa, quando paralelo ao sistema de separação, né, o qual está baseado nos diferentes pontos de ebulição dos componentes, existem sistemas químicos de reação entre os componentes. Pessoal, antes de continuar aí com os subprodutos, alguém tem algum comentário aí? Então, vamos continuar aí, pessoal. Vamos mencionar rapidamente os subprodutos que são formados durante a destilação, tá? Estão acetal ou de etilacetal, que tem essa fórmula química aqui, né? Tem um ponto de ebulição de 102,7. Aí, aqui no slide, pessoal, vou apresentar também algumas características, tá? E o ponto de ebulição, principalmente. Então, outro subproduto durante a destilação é a acetona, né? Já também tem álcools superiores, ou seja, são álcools maiores com cadeias de 3 ou mais carbonos, tá? Como N-propanol, isobutanol e amílico também, né? Outro subproduto é acetaldeído ou aldeído acético, tá? Crotonaldeído também é outro subproduto. Éster ou acetato de etila. Metanol também, certo? É um subproduto que é retirado durante a destilação. Metiletilassetona, que essa é a fórmula aqui. E é isso, pessoal, com relação à destilação. Eu sei que é muita informação. Aí já depois vocês podem aprofundar um pouco, inclusive no mesmo ASP, tá? Vamos conversar agora aqui sobre a desidratação. Então, pessoal, já a gente sabe que o etanol hidratado, que é o produto final do processo de destilação e retificação, que é onde são usadas as colunas, é uma mistura binária etanol-água, né? Que atinge um teor não maior que 96% GL. Pessoal, GL é grau Lussac, tá? Pelo químico, aquele cientista Gay Lussac, né? Então, mas isso é equivalente a 96%, tá? Então, esse etanol hidratado pode ser comercializado ou passar por uma desidratação posterior para atingir uma maior pureza, né? Entre as alternativas que a gente pode considerar para a desidratação está a destilação azeotrópica, tá? Que consiste em uma coluna de desidratação, na qual é alimentada a mistura com um conteúdo de etanol aproximadamente 90%. Também está a destilação extrativa, no qual é adicionado um agente de separação ou solvente na coluna, essa é um pouquinho mais cara. E esse tipo de destilação tem como principal característica a ausência de formação de isótropos, né? Também está a destilação a vácuo, na qual é um tipo de sistemas de coluna de destilação que opera a uma pressão suficientemente baixa, no qual o isótropo desaparece, tá? Uma vantagem de operar a vácuo é que o refluxo pode ser reduzido, tá? A qual é uma variável fundamental das colunas, né? Também a gente pode mencionar a adsorção com peneiras moleculares. Esse processo utiliza uma peneira molecular como um elemento de desidratação, né? Como zeolitos sintéticos. Esses aí permitem a retenção das moléculas de água nas passagens
sais das peneiras moleculares. A gente também tem a desidratação por membranas, na qual a água é transferida através da membrana, conforme o permeado, enquanto o etanol se concentra na fração retida. Pessoal, enquanto era isso, obrigado aí. Eu sei que a aula de hoje tinha muita informação, eram diferentes tipos de processos ao mesmo tempo para a gente obter o etanol através da rota convencional, tá? Se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, enquanto aqui eu vou apresentar um pouquinho as colunas, tá? O que eu falei, aí, pessoal, essa é a biblioteca aqui do Aspen. Então, aqui estão as colunas. Olhem que tem de refração também. Tem diferentes tipos de colunas, tá? Então, aí eu peguei esse aqui. Aí o Arthur deixou um comentário. Se alguém puder baixar aí também, disponibilizar, seria legal também. Olhem que aqui, essa é uma simples, né? Olhem que tem diferentes tipos de cálculo, as fases válidas, né? Então, essa aqui é uma destilação convencional, né? O número de etapas, onde é alimentado aqui, né? Também a relação de refluxo, né? A pressão do condensador e do reboiler, né? E olhem que já as diferentes colunas, elas vão mudando, né? Elas vão mudando, tipo, como vocês especificarem, né? Olhem que esse foi o que eu tirei o print, tá? Que era uma simulação antiga que eu tinha feito, tá? O tipo de cálculo, o número de etapas, também o tipo de condensador, tá? Do reboiler, as fases, né? Aqui também você pode mudar aqui umas especificações de operação, tá? É isso. Esse não é o foco do nosso curso, mas já que a gente conversou um pouco sobre colunas de destilação, né, de refração, eu achava interessante, pessoal. Eu vou ver aqui os comentários rapidamente. Obrigado aí, Arthur, pela sugestão. Obrigado aí, Maurino, também pelos comentários, tá? Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Só uma pergunta, professor, em relação às colunas de destilação. São vários modelos, né, que estou vendo, são vários blocos, né? São diferentes tipos, né? Isso. Mas, assim, normalmente é necessário antes, né, de antemão, ter alguns parâmetros para ajudar na simulação, como você mostrou aí no input, né? Nas configurações. Caso você não tenha quase nenhuma informação, qual seria um modelo mais simples para poder utilizar para obter essas informações a priori para usar nos mais rigorosos? Arthur, essa aqui, ó, da destilação, aí você viu que é a mais simples. Isso. Aí porque já você viu que essa aqui, Arthur, é mais complexa, né? Sim. E já você falou uma coisa fundamental, que já você precisa de informações da literatura, né? Que já você sabe que são valores de processos mesmo, né? Então, nesse caso, Arthur, eu recomendo essa aqui, tá? Aí para vocês iniciarem e tal, essa aqui é mais simples, que é a destilação, né? Uhum. Ela me dá, acho que a razão de refluxo e outras informações também depois, né? Nos resultados. Isso, né? Exatamente, mas não é tão complexo assim. Já vocês, essas informações já dá para fixar, né? Então, não é igual aquela outra, né? Olha que vocês precisam especificar várias coisas, né? Inclusive aqui nas correntes, tá? E na pressão. Olha que tem 3 abas aqui que a gente precisa preencher e que, como você falou, que são informações já específicas do processo, né, Arthur? Que já são coisas mais experimentais, mais industriais, inclusive, tá? Porque são colunas de destilação. Então, é isso. Mas eu sugiro isso, Arthur, aí para você iniciar, tá?